para crianças que voltam para casa, né? Não tem crianças, mas já são mais velhas, é isso? Que saem e ficam em alojamentos, Então, mas são de outros aí lugares? é um outro estágio. Ah, tá. Aí é outro A estágio. gente ainda está E no pequenininho, nós estamos na parte das crianças que estão na na escolinha. escolinha, Se perfeito. apresentando, né? Se apresentando, Eu, perfeito, eu, perfeito. eu entendo que é fundamental o trabalho das escolas de futebol. É fundamental. Porque ali é a iniciação de um processo. E ali é um pouquinho mais ameno. Quando você parte para a competição, você transfere o seu filho para uma responsabilidade. Existe lá responsabilidade. Então você vai ter que escolher qual é a responsabilidade. Para a responsabilidade que ele está indo, para o clube que ele está indo. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que vai ser salutar? É uma responsabilidade que vai agregar? Porque nós não podemos achar que toda criança que entra numa escolinha ou toda criança que participa de uma equipe de competição, ela vai se tornar profissional daquela modalidade. Isso aí de cada, vamos colocar assim, de cada 100, 2 vão conseguir. Você não pega do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, de qualquer clube grande, você não pega nele uma criança que entra lá com 11 e que vai até ao profissional 10 jogadores. Não vai. Por idade. Então, um jogador hoje que é nascido em 2011, o cara tem hoje 13 anos. Então, hoje ele está com 13, mas ele chegou no clube com 11. Aí você vai perceber que com 13, esses 2 anos que se passaram, 11 para 12, 12 para 13, já não tem muitas crianças que estavam com ele quando ele tinha 11. Muita gente ficou pelo caminho, né? Essas crianças ficaram pelo caminho e estão tentando em algum lugar. Certo. Então, não é acreditar ao lugar onde ele está que a razão e as opiniões daquele clube, daquele treinador, é absoluta. Nós temos um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você fresco, muito fresco, sobre esse assunto, que é um assunto que apareceu essa semana, que nós estávamos comentando antes. Sim. Desculpa. Que nós estávamos comentando antes. O Santos acabou de contratar por empréstimo um jogador chamado Serginho, que estava no Maringá. Hoje ele está com 33 anos. Ele esteve nas categorias de base do Portuário, na iniciação dele, da Portuguesa Santista, na iniciação dele, e do Santos, na iniciação dele. Na iniciação, quando você fala, quantos anos, professor? Do Serginho com 8, 9 anos. Só para você ter uma ideia Da Esse é um faixa jogador, etária. só para a gente fazer uma ponte do início da competição, ou seja, atividade física para o esporte de competição. É essa diferença que muitos pais não entendem. Exatamente. E quando ele fala assim, o pai, você tem que saber, ele sempre usou uma frase assim, você tem que saber o que você tem dentro da sua casa. Porque uma coisa é atividade física, né? Outra coisa é você ter um filho que tem o talento, que ainda não maturou tecnicamente, que pode evoluir naquela modalidade. Pode ser Tá, que evolua, né? Voltando ao Sim, Sérgio, Sérgio. esse rapaz, que hoje está com 33 anos, ele passou por todas as fases. Todas as fases. Ele começou na escolinha, ele passou para a equipe de competição, ele jogou sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, chegou no profissional do Santos e não foi utilizado. Nossa. Alguém Alguém. entendeu que ele não estava pronto naquele momento. Então ele saiu da cidade, ele foi para o Red Bull, esse Red Bull Bragantino que está aí hoje, disputou algumas competições lá, ganhou algumas competições com o Red Bull, cresceu, foi vendido para o futebol japonês, futebol chinês, voltou para o Brasil, estava fazendo um bom papel lá no Maringá, e o Santos simplesmente repatriou ele agora.
Então, aquelas pessoas que não viram, que não entenderam que ele poderia exercer o futebol profissional no clube, ele foi buscar o espaço dele e voltou agora. Então, por isso que eu citei que a gente não pode acreditar uma razão absoluta no local onde a criança pratica o esporte dele como uma definição final. Ah, é nada definido. Nada Nada definido. Não deu ali, vai buscar o teu espaço de outro lugar. Que vai acontecer, as possibilidades são essas. A pessoa pode contratar ele de volta anos à frente, que é o benefício que o Serginho teve hoje de estar aí no, Que no bom, Santos né? Futebol Clube. É. Que bom, né, Beto? E tem uma outra coisa, né, Beto? Eu vou usar como exemplo assim, a iniciação, já que nós estamos indo bem na sequência pedagógica da coisa, que é interessante, né? Que também serve para o profissional. É assim, primeiro, a importância do professor de educação física, formado e conhecedor de estar naquele momento trabalhando com a iniciação, porque às vezes não é só o futebol, né, Beto? Por exemplo, já aconteceu comigo, aconteceu com você e com outros colegas que estão nos ouvindo aí da nossa categoria de professor de educação física, que conseguem identificar algumas correções a serem feitas, não só motoras, mas intelectual do garoto. Por exemplo, eu já trabalhei com garotos que a mãe e o pai não conseguiram detectar que ele precisava de uma atenção especial que não era no mesmo nível mental dos outros. Então, assim, mas isso, a pessoa ela tem que estar preparada, ela tem que estar atenta a tudo. Então, por exemplo, talvez na ideia do pai é que o garoto fosse para lá para sair um famoso. Só que o garoto, ele não tinha condições de acompanhar a sequência. Né? Porque ele tinha que ter uma prioridade em outras coisas. E conseguimos detectar. E tem vários pessoas que correm errado e tal, que... mas isso não tem nada... Tem sim, porque na sequência da formação da criança, isso vai agravando. Claro. Então, eu só queria dar esse exemplo, assim, que quando o Beto fala, é interessante, a frustração quando ele está na escolinha, ele vai para a competição. Na escolinha, Neida, você é o diferencial. Quando você vai para a competição, você pode encontrar 2, 3 melhor que você. Então, aquelas palmas que você ouvia na escolinha, pode ser que aqui você tenha que sentar um pouco no banco. Nossa, e a criança, como é que ela está preparada? E quando ela chega em casa, será que o pai vai falar, filho, tá bom, é assim mesmo, vamos trabalhar? Por que você não joga? E não sei. Tudo isso é o futebol. O futebol. Hoje já existem competições a qual tem uma obrigatoriedade de todos participarem. Então, tem competições que deveriam ser muito mais abertas para esse tipo de situação, que o jogador não volte para casa sem ter entrado no campo ou sem ter entrado na quadra. Isso é fundamental. Ah, verdade. Se o nível dos estaduais de todo o Brasil fomentassem essas atitudes, eu acho que nós teríamos menos frustrações do que ainda existem. Porque é difícil você dar um até logo para o vovô, para a vovó, para o titio, vou jogar todo contente, e na volta, quanto foi o jogo? Ganhamos. E você? Eu não entrei. Então, é complicado. Por isso que precisa ter uma responsabilidade muito grande. E, no meu modo de entender, né? No meu mundo de Alice, né? Pensando no mundo de Alice, eu acredito que essas competições precisavam ser mais direcionadas para a formação e não muitas exigências. Existem muitas exigências em cima de uma idade que ela não está preparada para tal. Sim. Ela não é o profissional daquela modalidade. É amador, é formação. Claro. Então, existem muitas palavras bonitas que as pessoas falam, existem muitos comportamentos que num estúdio como esse, a pessoa vai lá e dá as entrevistas dela com um comportamento.
Mas quando chega lá na prática, no campo, numa quadra, você vê aquela mesma pessoa com aquele comportamento tão tranquilo no estúdio, ele se transforma lá completamente no insano. Isso Ele está passando um problema ali. Sim, sim. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, só que você tem a opção de escolha. Você que está me ouvindo em casa, você é mãe, você é pai. Então, quando isso acontece, você tem que direcionar o seu filho para um outro espaço. Sim. Porque existem consequências. Se você, por exemplo, tiver um comportamento inadequado numa escolinha e você for para uma equipe de competição e continuar essa agressão, a pessoa vai entender, o pai entende, a mãe entende, que é normal e não é normal. E eu acho que acontece isso, né, Beto? Muito. Né? Não tem jeito, é Muito. assim mesmo, o futebol vai ter que se adequar, Não né? é A assim. criança tem que se adequar se quiser sobreviver. Porque fica sequelas. É. Na medida, Ineida, na medida, senhores de casa, não são todos que vão chegar. isso Acho que a maioria não chega, né? Não. Para você ter uma ideia, Sim. 2% dos jogadores profissionais ganham acima de R$100 mil. E os outros 98%? Nós temos no mundo do profissional, só em campeonatos brasileiros, Série A, B, C e D. Nossa, tem D? Tem. Entender. É muito... Então, imagine a D como funciona. Nossa. Agora, nos estaduais, nós temos a A1, a A2, a A3 e a A4. Então, da A4, de um campeonato regional, a Série D do Campeonato Brasileiro já tem uma distância enorme. Nossa. Então, você Senhora. estando na A4 do Paulista, você está falando de um salário mínimo e meio. Nossa. Essa Talvez realidade. tendo sorte 2. Aí você desconta o que tem que descontar de imposto, você vai para casa com um valor que não vai sustentar a sua família. E eu estava pensando, porque vocês falaram da escolinha, isso para quem tem condição, né, de manter uma criança na escolinha, cidades que têm uma escolinha. Bem Mas colocado. por esse Brasil afora, ou mesmo dentro da cidade, muita gente não tem condição, né? É verdade, verdade. Eu acho que aí entra o poder público, né? Sim, Entra a responsabilidade dos vereadores, sim, do prefeito, em colocar isso como ponto fundamental no seu trabalho, no direcionamento da gestão deles. Porque você colocou muito bem aí, muito bem lembrado. As escolas, quando a gente fala em escola de futebol, você tem ali os profissionais que precisam ser remunerados. E existe um valor para pagar o espaço, para o profissional levar a vida dele. Então, aquelas competições todas ali, normalmente são pagas, são custeadas pela família. Então, como você bem colocou, um jogador um aluno que não tem condições de participar daquilo ali, ele fica alijado. Aí ele vai ficar só brincando ali no terreno, ali perto da casa dele, no espaço físico que tem ali para jogar. Acho que as prefeituras fazendo um trabalho bacana com relação a essas escolas, criar várias situações, buscar esse centro que tem de esportivo que tem na cidade e dar uma atenção maior para isso, né? Sim. Você já imaginou se não tivesse só o Campeonato Paulista, Sub-11, de futebol, se tivesse um campeonato regionalizado, na Baixada Santista, Verdade. colocando Nossa, ia ser muito as bom. prefeituras de Guarujá, São de 9 Praia cidades, né? Grande, de Santos, Mongaguá, Itanhaém, Festival. montar seleções sub-11, sub-12, sub-13 e dar condições para fazer essa movimentação. Quantas crianças nós iríamos tirar Nossa. de um outro mundo É que verdade. está muito mais próximos dela do que nós imaginamos?